Bom dia a você que nos acompanha pela Educativa FM em mais um Mente em Forma 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Bom dia, Rogério Cardoso. Bom dia, Liege, tudo bem? Tudo mais que bem. Hoje temos a alegria de receber em nosso programa Jaqueline Borges, que é professora de yoga, proprietária do Mahatma Centro Integrado de Bem-Estar. Bem-vinda, Jaqueline, ao Mente em Forma. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Sempre uma honra, uma delícia estar aqui. Obrigada. Bem-vinda, Jaqueline. E para você que está ouvindo o nosso programa, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico, que está lá no Facebook, Mente em Forma 105, e também acompanhe esta e outras entrevistas que já aconteceram aqui no Mente em Forma, no nosso canal no YouTube, Mente em Forma 105. Jaqueline, como é que você define o seu trabalho, sua profissão, seu ofício de vida, enfim, o que é yoga para você? Bom, vou usar uma definição yógica para o meu trabalho, para esse meu projeto de vida, que é Dharma. Dharma é a realização daquilo que você tem como maior dom. Eu sempre tive uma certa dificuldade ao longo da vida de me encaixar nos meios sociais tradicionais, assim, nos trabalhos mais tradicionais. E sempre fiz muitas coisas assim por conta própria, meio naquele esquema de autônomo, né? Até que, durante uma gravidez, me foi indicada a prática do yoga. Eu, na faculdade de Educação Física, já tinha tido contato, mas não achei que isso seria... Eu achava que meu caminho estava na Educação Física, gostava muito de dar aula para crianças em escola, nunca fui muito de academia, tá? E numa gravidez eu fui orientada, vai praticar yoga que você está precisando. E aí foi a paixão, daí foi que eu encontrei o Dharma. A minha realização, meu dom está nisso. Então, eu me realizo. É como se a gente dissesse assim, você encontrou aquilo que você ama fazer, né? Então, é isso. O yoga é isso para mim. É o que eu amo fazer. Aliás, eu acho que é a única coisa que eu sei fazer bem mesmo, de verdade, ou melhor coisa que eu sei fazer, é isso. É passar a mensagem do yoga. Ensinar yoga, praticar e passar essa mensagem para as pessoas. Jaqueline, aquela pergunta básica, então, quem pode praticar o yoga? Todo mundo pode praticar yoga. Porque é assim, claro que existem limitações físicas, né, restritivas para algum tipo de prática. A gente vê muito, por exemplo, em fotografias ou em vídeos, práticas de yoga que são invejáveis, aquelas pessoas fazendo aquelas posturas maravilhosas, com uma flexibilidade e força no corpo. Se você considerar só isso yoga, só essas pessoas podem fazer. Mas o yoga não é isso, então não existe limites. A gente costuma brincar até dizendo o seguinte, uma pessoa que não tem as duas pernas não pode sentar e meditar, porque para meditar tem que sentar em postura de lótus, que é aquela postura com as pernas cruzadas. Como faz essa pessoa? Não medita? Não pode transcender a matéria, porque não pode se sentar assim? Então todo mundo pode fazer. Você vai respeitar, né, os seus limites e vai procurar seguir a sua busca, porque o yoga é também uma busca pessoal. Então, cada um vai dentro do seu caminho, nos seus limites, é isso. Não tem, todo mundo pode fazer, desde criança até o mais velhinho. É isso. Jaqueline, você é proprietária do Mahatma Centro Integrado do Bem-Estar. Isso. Qual o teu conceito de bem-estar? Pergunta boa. O bem-estar não é o meu conceito único, lógico, exclusivamente, né? Esse é um conceito do yoga, do ayurveda, que são ciências que conversam muito nessa prática, né? E é claro que é o conceito que eu adotei, é o conceito com o qual eu concordo, por isso vou apresentar ele. Isso não é um conceito unicamente meu, exclusivamente meu, que eu estou inventando agora. Mas é o que você escolhe. Mas é o que eu escolho como o meu conceito de bem-estar. É a harmonia, o equilíbrio entre as nossas diversas formas de vida e de consciência. O que é isso? Meu corpo físico saudável, a minha mente saudável, meu corpo energético e sutil, saudável, plenamente saudável, a minha alma saudável e em paz. Quando tudo isso está em perfeita harmonia ou numa satisfatória harmonia, aí eu consigo vivenciar bem-estar. Eu não posso ter saúde do corpo e uma doença mental. Eu não vou vivenciar o bem-estar. Não posso ter um equilíbrio mental fantástico, mas estar
adoecido pelas atividades sedentárias do dia a dia. Então, também isso não vai me trazer bem-estar. Então, bem-estar é isso, é essa harmonia, esse equilíbrio entre todas essas formas de estarmos conscientes. Jaqueline, de tanto uma pessoa praticar, ela pode se tornar um dia professor ou existe uma formação específica para ser um professor de yoga? Como é que funciona? Existe formação específica, mas os melhores professores são aqueles que praticam, né? Isso é inegável. Então existe assim, quem quer se tornar um bom profissional busca uma formação para que ele possa ter mais contato com todo o conteúdo milenar que o yoga proporciona. E às vezes só nas práticas de yoga dentro de um espaço, de uma academia, você não tem esse contato mais profundo, porque um professor de yoga vai mencionar algumas coisas da filosofia, da história do yoga nas práticas, mas a prática, é para você ir lá praticar o yoga e receber os benefícios e sentir os benefícios, não é estudo. Então, para ser um bom profissional, é óbvio que você precisa se aprofundar um pouco mais nesse estudo. Mas a prática é o que vai tornar um profissional bom, um bom professor. Então, o ideal é que você consiga conciliar as duas coisas. Uma paixão incontrolável pela prática constante do yoga, tanto nos momentos em que você pratica, quanto na vida, no dia a dia. O yogi tem uma postura de yogi. Ele não pratica yoga 2 vezes por semana. E o bom professor é esse, é o que assume a postura de yogi, né? Que interessante você falar de paixão, porque às vezes se tem a ideia que o yoga é aquele zen destituído de qualquer afeto, né? E a paixão realmente é o que move. É o que move. E Jaqueline, como é que você define o que é yoga? É uma filosofia de vida? É uma prática. Tem pessoas que hoje utilizam ela até Power Yoga, para uma atividade física um pouco mais intensa. Mas como você define? Mais uma vez, eu vou recorrer ao que é realmente o yoga de verdade. Não é uma definição que eu estou inventando, não estou lançando mão aleatoriamente dessa definição. Porque definir yoga mesmo é bastante difícil. Não é uma coisa fácil. Então eu gosto muito de usar a ideia de que yoga é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, é uma forma de viver cada instante da vida. Se a gente for considerar só como uma filosofia, o yoga é algo que me leva a pensar e refletir sobre a vida. Mas não é só isso, o yoga me leva a pensar e refletir sobre a vida, mas escolher as ações. Yoga, um bom yogi não é esse que fica sentado nas pedras meditando só a vida inteira. O bom yogi é aquele que, através dessa prática do seu yoga no dia a dia, consegue interagir harmoniosamente, respeitosamente, amorosamente e com muita paixão com tudo à sua volta. Então é isso que... Então o yoga é esse estilo de vida, não é só uma filosofia, nem uma prática só. É tudo junto. Você vai juntar a filosofia que você conheceu com a prática que você está realizando e isso vai te transformar num yogi que vai adotar uma postura diante da vida, né? Então, você vê como é difícil definir yoga, não tem... Se a gente for pensar na palavra yoga, que significa união, é a união de todas essas... É o pensar, é o sentir, é o agir, é o escolher, é o raciocinar, é o amar, tudo isso junto. A união de tudo isso de maneira equilibrada, consciente, me torna um yogi, me faz definir yoga. Só assim, aprofundando um pouco na sua resposta, você disse estar em contato com tudo que está à sua volta. Interessante isso, né, Rogério? Porque não é só com o outro, é com todas as formas de vida e existência que nos rodeiam. É claro, o yogi tem o mesmo raciocínio, vamos dizer assim, para tornar a coisa mais entendível, o mesmo raciocínio de tratamento com uma pessoa, com um animal, com uma árvore, com o rio, com o planeta, com o vento, com a chuva, com o sol. Tudo é uma coisa só, né? Então, o meu relacionamento yógico não é só com as pessoas, é com o universo, com todo o universo, com cada partícula do universo. Isso é yoga. Tem um livro que é bem famoso, né? Vários... pessoas famosas, inclusive Steve Jobs usava, que era aquele autobiografia de um yogi, né? Do Yogananda Paramahansa. Isso.
que ele fala que todo mundo faz yoga. Yoga, ou aliás, dormir é uma forma de fazer yoga, né? Que é o contato que você tem lá. E ele fala também que a melhor forma, uma das formas de você fazer yoga é meditar. Isso. Qual a importância que você vê, né, da meditação e desses vários tipos de meditação que tem aí? Porque agora está na moda tal do mindfulness, aí o outro tem que respirar pelo nariz e soltar pela boca, o outro tem que contar 3 segundos e soltar em 3. O que é? Às vezes a pessoa pode ficar perdida em cima disso, né? O que é o que você fala sobre isso? Eu escrevi um texto há umas 2 ou 3 semanas atrás falando sobre a moda que é meditar, como meditar virou uma moda. Na verdade, não é a meditação que virou moda, é a nossa necessidade extremamente urgente de retomar a quietude, o domínio, o controle sobre isso, essa aceleração que está nos trazendo desequilíbrio. Então, você perguntou qual a importância da meditação. Eu costumo dizer que a meditação, eu falo sempre para os alunos, quando eu faço uma conversa, um bate-papo, uma aula, uma palestra, qualquer coisa, a meditação é um processo que pode transformar a humanidade. É o único processo que pode transformar a humanidade. Não é a religião, não é a oração, não é a respiração, só é a meditação. Por que a meditação é tão importante? Porque através dela eu me interno, eu me interiorizo e eu me coloco num estado de equilíbrio onde o que há de melhor em mim vem à tona. Então, quem medita consegue externar o que é mais divino e mais valoroso em si. Então, a meditação tem esse fundamento. As diferentes práticas, as diferentes propostas que são apresentadas hoje, todas elas são válidas, porque nós temos diferentes níveis de consciência, diferentes níveis de necessidade dessa prática. Algumas pessoas podem se sentar em postura de lótus facilmente e ficar 15, 20 minutos lá e acabar a meditação falando, nossa, eu senti coisas fantásticas. Outras pessoas, nos primeiros 2 minutos, já estão impacientes, já não conseguem mais ficar. Então, você tem que oferecer possibilidades diferentes para que todos possam, cada um no seu ritmo e na sua trajetória, alcançar todo o benefício que a meditação pode trazer, que é transformadora, isso é inegável. E também tem um pouco assim do objetivo de cada pessoa. Para algumas pessoas a meditação é só acalmar a minha mente para que eu consiga ser um profissional melhor, ou uma mãe melhor, ou um pai melhor, ou um estudante melhor. Para outras pessoas, a meditação é o caminho para a transcendência, para o samadhi. Então, o que você quer? Dependendo do que você quer, você vai buscar uma linha ou outra da meditação. Não tem uma meditação certa nem a melhor. Na verdade, tem. A melhor meditação que você pode praticar é aquela que te transforma numa pessoa extremamente melhor quando você terminou ela. Acabou a meditação, você se sente outra pessoa, essa é a boa, que é a que você deve continuar fazendo. O efeito que ela provoca. Isso, exatamente. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Jaqueline Borges, que é professora de yoga e também proprietária do Mahatma Centro Integrado do Bem-Estar. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe estas e outras entrevistas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Jaqueline, falávamos no final do primeiro bloco sobre os efeitos da meditação. Quais são os efeitos que a yoga promove na vida de quem a pratica? Vamos falar sobre a prática completa do yoga. Yoga, como a gente já tinha falado, é um estilo de vida, uma filosofia. Então ela envolve uma série de práticas que são além da prática física, que é uma noção assim, meio superficial que a gente tem hoje em dia sobre yoga. Não é atividade física, apesar de usarmos sim o corpo físico. Lá no Mahatma, por exemplo, nós temos as aulas de yoga periódicas, né? A pessoa faz 1, 2 ou 3 vezes por semana. Yoga, Hatha Yoga.
Usamos o corpo físico, colocamos o corpo físico em uma asana, que é uma postura estática, e nessa postura permanecemos alguns instantes respirando de forma consciente e meditando no que esse asana faz para o corpo. Então existe um benefício físico, fisiológico, metabólico imediato. Então todas as pessoas, alguns efeitos com 3 ou 4 práticas de yoga aulas já são muito comuns. Muda um pouquinho a qualidade do sono, a pessoa se sente um pouco mais tranquila. Claro que isso tudo depende de quanto de consciência a pessoa está colocando na sua própria prática. O funcionamento dos intestinos e dos rins é ativado, as pessoas têm uma melhora na capacidade digestiva. Tudo isso depende de quanto você está presente enquanto aquele asana está acontecendo. Aí também vem a prática dos pranayamas, que são técnicas respiratórias que têm como objetivo direcionar o fluxo da energia vital, que é o prana, que o yoga nos ensina que quando a gente respira não absorvemos só partículas de pó, de oxigênio e outras coisas. Tem o prana divino, que é o sopro vital que nos dá a vida. As técnicas de respiração nos ensinam a direcionar o fluxo desse prana para determinadas ações, para determinadas áreas do organismo, e isso vai trabalhar no corpo energético, energizando o corpo. E, claro, trazendo harmonia e qualidade, bem-estar também para o corpo físico, energético. Então aí nós já estamos juntando o corpo energético com o corpo físico. E depois tem a prática da meditação, que mesmo quando se faz um asana, apesar de ele parecer só uma atividade física, se você não está concentrado no asana, não é yoga, é realmente só uma atividade física. Então a prática do asana o asana é a postura. Por exemplo, quando a gente fala da meditação, que se fala muito da postura de lótus, talvez seja mais conhecida do yoga, que é sentar-se com as pernas cruzadas. Ela é bem difícil de fazer, porque as pessoas têm limitações nos joelhos, nas articulações, no tornozelo. O asana é sentar-se nessa posição, nessa postura, e nela permanecer firmemente e confortavelmente, pelo maior tempo que for possível. Então isso é o asana. No Hatha Yoga praticam-se diversos asanas, milhares de asanas, com o objetivo de preparar o corpo para esse momento. Para um momento em que eu vou sentar e meditar por, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Cada praticante tem o seu objetivo, a sua proposta da meditação, e está com o corpo preparado. É como se você transformasse através dos asanas, da prática dos asanas, você transforma e mantém o seu corpo como esse templo sagrado, onde habita essa energia vital, esse prana divino. Jaqueline, o que é o famoso samadhi aí, né? Que as pessoas buscam, muitas pessoas buscam quando começam a praticar o yoga, ou querem chegar lá para saber pelo menos o que é isso, né? O samadhi é um termo bastante conhecido na prática do yoga, tanto que as pessoas, quando começam a praticar, já têm contato com esse nome, com esse termo, e ele também é bastante amplo e difundido. Eu sou adepta de não uma crença, mas de uma aceitação de que o samadhi é a transcendência, sim, mas ela é uma transcendência permitível diariamente. Porque se a gente ficar enxergando o samadhi só como a transcendência, né, de tudo, do plano físico completo, passa a ser uma coisa meio que inatingível, eu não vou conseguir. Então essa sensação que eu mencionei há pouco de terminou sua meditação, dá aquela sensação de profundo bem-estar, nossa, como eu estou me sentindo melhor, ali você alcançou um samadhi. É um pequeno samadhi. O samadhi, vamos dizer assim, o samadhi objetivado é a transcendência desse plano físico, dessa necessidade do corpo e da matéria para se sentir bem. É outro nível, é claro. Mas o samadhi é possível ser alcançado nas ações do dia. Só, por exemplo, se você ajuda uma pessoa que está com dificuldade para atravessar a rua, quando você chega do outro lado, não dá uma sensação gostosa, uma coisa? Um samadhi. Isso é um samadhi. Samadhi é uma autorrealização. Porém, como busca do yoga, o samadhi é a transcendência de tudo isso. É perceber que eu não preciso do corpo físico, eu não preciso dos pranayamas, eu não preciso do carro, nem do trabalho e nem da família
para ser pleno. Eu preciso de tudo isso para viver neste plano físico plenamente. Então, Samadhi é isso. Não sei se deu para entender, que é desenvolver a habilidade de transcender a tudo isso. É estar num estado de contemplação e de desfrute. Né? Eu, como ser, vou desfrutar de tudo isso que eu tenho aqui. Mas se eu não tiver nada disso, tudo bem, eu vou desfrutar do mesmo jeito, continuarei desfrutando. Jaqueline, você falou numa resposta anterior a diferença do corpo energético do corpo físico. O que compreende este corpo energético? Vamos tentar explicar de uma forma que não fica muito difícil para... Você em alguns momentos falou da energia, então eu queria um pouco mais sobre isso. Vamos imaginar um corpo que já não tem mais vida. Esse corpo não tem mais vida. Tá lá, é um corpo físico, né? Que a gente chama de cadáver, sei lá, né? Vamos resumir para não ficar... aquele corpo é um corpo físico, que é chamado no yoga Annamaya Kosha. É o corpo do alimento, é o corpo físico. O corpo energético, que é o corpo que trabalha na mente, que trabalha na inteligência, que trabalha na vida, é o corpo da vida, é o energético. Que bonito, é o chamado, corpo da vida. É o corpo da vida, é o corpo que sobrevive ao físico. Você queria perguntar? Posso continuar? Não, pode continuar. Então, assim, para tentar explicar de uma forma rápida e que possa ser entendível para qualquer um. É como se fosse... não é alma. Religiosamente, a gente acaba confundindo um pouquinho com alma. Para o yoga, para essa filosofia que norteia o yoga, a alma é algo um pouquinho mais... está além do corpo energético. O corpo energético é como se fosse um veículo, é o canal. Imagine, por exemplo, esses fios que conduzem a energia até o aparelho é o corpo físico, a fonte é Deus, ou o Criador, como você queira chamar, ou a energia cósmica. O fio é o corpo energético, é o que vai conduzir essa força cósmica da criação para esse corpo físico, para animar o corpo físico e você poder desfrutar de tudo que está para você curtir, né? Não sei se deu para entender. A física quântica já está falando muito sobre isso, né? Isso. Para a nossa felicidade, a física quântica está ajudando a explicar isso, porque ainda é difícil, agora tem não é só uma coisa que as pessoas acham que fé, é isso, né? as pessoas acham que não é mais. É bem interessante. Jaqueline, o que é o chamado plexo solar? Plexo solar é um centro energético do corpo energético todos os plexos, nós temos vários. Existem mil e alguma coisa, não sei se 1400, 1070, não me lembro exatamente o número. Pontos de energia ao longo do nosso corpo energético. O que são esses pontos? São pontos onde o corpo sutil e energético se conecta ao corpo físico. Porque como é que faz para esse corpo energético passar a energia para o corpo físico? Ele precisa passar essa energia. É essa energia que mantém o corpo quente, o sangue circulando, o coração batendo, os olhos abrindo e a mente raciocinando, pensando, a inteligência atuando. O plexo solar é um centro energético um pouco maior, nós temos 7, agora sabe-se que são 8 centros energéticos um pouco maiores que funcionam como se fossem pequenas usinas que recolhem essa energia que a gente absorve constantemente e direcionam essa energia para determinadas regiões do corpo físico. O plexo solar fica localizado na região do estômago, na boca do estômago, assim, no alto mesmo do estômago, e tem a responsabilidade de energizar o corpo físico, especialmente nessa região. Basicamente é isso. Legal. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa 105. Hoje entrevistamos Jaqueline Borges, que é professora de yoga
e também proprietária do Mahatma Centro Integrado do Bem-Estar. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente em Forma 105, e também acompanhe os nossos programas no nosso canal no YouTube, Mente em Forma 105. Jaqueline, uma função essencial à vida, o ato de respirar. Na yoga isso é muito privilegiado, né? Qual a função e a importância da respiração? Bom, primeiro você já falou o básico, né? Uma função essencial, é vida. Sabe que eu tinha um aluno que ele fazia muitas piadas, ele dizia assim, pronto, lá vem vocês yogis querendo ensinar a gente a fazer uma coisa que a gente já nasceu fazendo, e é respirar. A primeira coisa que a gente faz é respirar. Porém, por essa importância vital que a respiração é tão trabalhada na prática do yoga. A respiração tem algumas técnicas que são chamadas pranayama. Então, prana é a energia vital. Yama, a palavra yama do sânscrito significa controle. Então, o objetivo dessas técnicas é controlar o fluxo dessa energia vital. Através desse controle, da prática constante e aprofundada, você consegue processos de purificação do corpo físico e energético. Purificação mesmo. Alguns pranayamas levam a uma aceleração dos batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial e o praticante, o indivíduo, começa a transpirar. Transpirar é o objetivo daquele pranayama, é purificação mesmo. Então você vê como que é importante. Mas isso é uma prática que se faz a nível bem avançado, né? Não é, na nossa prática do dia a dia, qual é a principal função do pranayama? Fazer com que o praticante se reconecte com esse potencial. A respiração é como se fosse uma caixa bem grande de medicamentos. Todos os medicamentos que você possa sonhar estão dentro dessa caixa. Usa. Jaqueline, parece que o yoga veio do hinduísmo, né? Eu não sei se é verdade ou não. E qual a importância, né? Se fala muito no hinduísmo de se ter um guru, né? O que é esse guru e qual a importância, de repente, de você ter sempre o guru ali, onde você possa aprender com ele, enfim. Explica um pouco sobre isso, desmistifica um pouquinho. É assim, todo conhecimento, toda a sabedoria milenar do yoga, inicialmente ela era transmitida de mestre para discípulo. E ao longo de milhares de anos foi assim. A própria prática mesmo dos asanas era feita um mestre para um discípulo, porque a prática é muito pessoal. O desenvolvimento, a evolução, a busca é muito pessoal. Muito disso que a gente tem hoje nos textos sagrados, muito disso é apenas, talvez, sei lá, a 10ª parte de tudo que essa sabedoria transmite entre o mestre e o discípulo. Então, mesmo que você pegue todos os textos, que não são poucos, e você não vai conseguir estudar numa vida só, ainda que você pegue todos eles, você não consegue absorver a transformação que todo esse conhecimento já trouxe para alguém. Então, o guru é essa pessoa. É essa pessoa que já ouviu todos esses ensinamentos, já leu, estudou, praticou os mantras, já fez tudo o que precisava fazer e ele vivenciou a experiência da transformação. E aí ele pode transmitir essa experiência melhor do que o livro. Porque o livro te ensina, está lá escrito. Mas o livro só te ensina aquilo que está escrito. O guru, o mestre, é aquele que te passa a própria experiência, do ponto de vista dele, claro. Por isso que existem muitos, e por isso que cada um vai encontrar o seu guru, cada pessoa vai encontrar o seu, porque cada pessoa está numa busca, né? Precisa de uma transformação, de uma evolução. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque se a gente pensar nos tempos atuais, a função do mestre, a função do educador, né? Porque o Google ele consegue ser muito mais completo numa resposta. Informativo, claro. Informativo. Totalmente. Né? Agora, esse contato com o outro, isso que você disse, essa transmissão de uma experiência,
Eu acho que um elemento que você disse no início da sua entrevista, que é a paixão. Isso. Eu acho que a função do outro, que nos transmite um conhecimento, um saber, é exatamente essa. Alguém apaixonado que pode também, a partir da sua paixão, fazer com que a gente entre em contato com as nossas. Né? Exatamente, justo, exatamente. O que o guru quer, o mestre quer, é despertar em você essa vontade de alcançar essa transformação também. E o discípulo precisa estar numa postura de profundo respeito e admiração. O discípulo se curva assim diante do mestre, mas não porque ele é uma pessoa melhor, porque o yoga nos ensina que nós somos todos iguais, mas sim porque ele alcançou transformações e conhecimentos que eu ainda não alcancei. Então, se deve muito isso também. O tratamento com o mestre, como professor, tem que ser respeitoso, admirável e talvez até apaixonado também, né? Para que você consiga desenvolver tudo isso. É muito lindo isso. Essas partes assim mais tradicionais e mais profundas do yoga, eu tenho paixão por isso, admiro demais. É porque eu acho que essa dimensão às vezes parece que ela se perde. A ideia de que a gente pode se fundar sozinho. Ninguém se funda sozinho. Não. A gente tem um legado que nos antecedeu. Sim, e isso que você falou do Google, a gente vê o reflexo disso tudo hoje na sociedade. Então, os nossos sábios da atualidade, todos eles falam, a pessoa vai lá, pesquisa no Google, lê 2 parágrafos de alguma coisa, de um tema, e já se considera um profundo conhecedor do assunto e já começa a expressar suas opiniões acerca disso, né? Por isso que a falta desse contato, desse respeitoso contato, é lamentável. A gente precisa tentar recuperar isso nas escolas também, não só na praça do yoga. Lógico. Isso me lembra um amigo meu que é médico, que o paciente já chegou com o diagnóstico e com tudo e tal, sei lá o que, ele falou, então tá bom, pode ir embora. O que você faria? Só que eu sabia. Jaqueline, o que é ser um yogi? Acima de tudo, é adotar uma conduta, uma ética, é como se fosse adotar um propósito espiritual. Para o yoga, já que eu citei as duas coisas, vou tentar também assim localizar. Yoga ética e espiritualidade tem o mesmo significado para o yoga. Então, ninguém que é extremamente espiritualizado, ele é um guru, ele medita horas, ele transcende, sai de lá do templo e não fala bom dia para ninguém que está na sua frente, nem mesmo aqueles que varreram o chão por onde ele vai pisar, porque ele é muito sagrado. Então, para pisar no chão, alguém tem que varrer. Mas ele não olha para aquelas pessoas e não fala bom dia. Então, ética e espiritualidade são... Então, o yogi é aquele que adota essa postura de ética e de espiritualidade em todas as suas ações, não todo dia, o tempo todo, né? Com tudo que está à sua volta, de novo, não só com as pessoas, mas com todo. O yogi não precisa fazer asanas, não precisa ficar de ponta cabeça, um bom yogi, porque senão eu volto a falar. Só vai ser um bom yogi quem tem as 2 pernas, os 2 braços, quem escuta, quem vê, a vida não é assim. As pessoas estão vivendo experiências diferentes e essas experiências diferentes também podem e devem ser yogicas, né? Então, não existe limite para ser um yogi. O limite para ser yogi está dentro de cada um, só. Né? O yogi é isso, é essa atitude, essa postura, essa escolha, é uma escolha mesmo. E é uma vigília, né? Porque a gente tem a oferta de muitos deslizes, tem muita casca de banana jogada na sua frente. Se você não vigiar e não tomar cuidado, pisa nelas e dá uma escorregadinha, o que também não tem problema nenhum, você não vai deixar de ser um yogi, a não ser que se levante, reconheça o deslize, né? E a atitude do yogi é essa, né? Como é que é isso? Reconhecer, vacilei. Não percebi a casca da banana, pisei nela, e agora? Não sou mais yogi? Não, levanta, reconhece que deslizou, que vacilou, que não prestou atenção, que escorregou na banana e não vai mais fazer isso. Agora eu vou continuar atento, vigilante, desperto para todas
A gente chama isso de ilusões, né? São os maias, as ilusões que essa experiência oferece. Então, seriam as cascas de banana. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando a professora de yoga Jaqueline Borges. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe o nosso canal no YouTube, que tem esta e outras entrevistas que já passaram por aqui, Mente Informa 105. Jaqueline, qual a função dos mantras? Se eles são inclusos quando da prática da yoga? E também do silêncio. Oh, que legal fazer contrapor as duas informações. Bacana. O mantra, mantras são orações, ou os mantras mais longos, né, vamos chamar assim, né, são orações, mas também nós temos mantras que são pequenas sílabas, como por exemplo o mais conhecido mantra do yoga, que é o Om. O Om é tido como o som que deu origem a toda a criação. Toda a criação física, como nós conhecemos, como nós podemos ver, perceber, palpar, ela se dá através dessa vibração sonora. Então, quando nós entoamos o mantra, o que nós estamos tentando é estabelecer dentro de nós, no nosso corpo vibracional, no nosso corpo energético, que vai reverberar no nosso corpo físico, essa vibração divina e criadora. É isso, o mantra, a grande finalidade do mantra é essa: estabelecer um fluxo vibracional que nos aproxime mais do Criador, da força divina, da força cósmica, de Deus. Não faz diferença como você denomina isso, né? Para o yoga isso não faz muita diferença. Apesar de ter a prática do yoga está muito relacionada sim com uma atitude espiritual, não tem nada a ver com religiosidade. Tanto que na Índia eles têm lá, sei lá, 700 mil religiões diferentes, não existe uma única. Cada um segue a religião que quer lá, né? Desde que tenha essa postura de yogi, pode fazer o que você quiser da sua religião. A religião é necessária. Mas não é isso que o mantra faz. O mantra me eleva vibratoriamente. Quando eu alcanço esse estado vibracional, que é um pouco mais sutil, né, vamos dizer assim, sutil, é bem mais angelical e mais sublime, a minha mente dá uma suavizada. E aí eu consigo o silêncio. Aí entra o silêncio. Então, quanto mais silêncio eu pratico, silêncio interno, o silêncio não é só de falar, não falar, né? O silêncio é ficar quieto com você mesmo, não só não falar com as pessoas. De vez em quando não pensar em nada, não criar julgamentos, não avaliar situações, simplesmente fica quietinho lá, ouve seu coração ou qualquer outra coisa que você queira ouvir internamente. Quanto mais eu faço isso, mais vibração eu alcanço no mantra. Quanto mais vibração eu alcanço no mantra, mais silêncio eu alcanço internamente. Então, é como se fosse uma bola de neve. Assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, são práticas importantíssimas para o yoga. Alguém que pratica mantras com frequência, quando senta para fazer seu asana, às vezes sente o corpo vibrar. Isso é muito comum. A pessoa fala, nossa, hoje nesse asana, enquanto eu respirava, eu senti uma coisa, uma vibração, meu corpo esquentou. Porque você acessou todos esses corpos, né? Entende? Então é muito importante. Bacana a pergunta. Jaqueline, conte para todos nós o livro que você está escrevendo. Como é que é esse livro aí? Na verdade, são 2 livros. Eu gosto muito de escrever. Gosto muito mesmo. Eu, às vezes, estou fazendo as coisas em casa, eu paro tudo e pego ou o tablet, ou o que tiver na mão, papel, e anoto lá as minhas ideias que vieram naquele momento, para não deixar de colocar depois no livro, no computador. Então, o primeiro livro que começou, que no fim ele ficou para segundo plano, o primeiro livro é um livro que fala sobre a busca pessoal de uma mulher, né? Conta a história de uma busca pessoal, de uma autorrealização. Porém, enquanto eu estava escrevendo esse livro e preparando material para o nosso curso de formação de instrutores,
eu tive que mergulhar um pouco mais no estudo de livros de anatomia, de asana, do corpo, conhecer o corpo. E isso foi me trazendo uma outra perspectiva dos asanas. Então, o livro que eu estou escrevendo hoje, no qual eu estou mergulhada mesmo, fala sobre os asanas, mas dentro de uma outra perspectiva. O asana que transforma integralmente, não a asana como atividade física que me faz ficar equilibrado, ou que fortalece coxas, ou que, sei lá, melhora a minha capacidade. Não é isso, é uma outra visão do asana. Então, hoje eu estou nesse. Vai demorar um pouquinho ainda. Bom, Jaqueline, chegamos ao final do Mente em Forma 105. Eu queria especialmente agradecer a sua presença e pedir que você deixe seus contatos, faça suas considerações finais. Bom, eu vou deixar o telefone, porque agora o WhatsApp, a gente não tem mais como fugir dele. Então, meu celular é 981762789. Mahatma Escola de Yoga está lá na Vila Resende, bem pertinho do Hospital dos Fornecedores de Cana, na Avenida Dom João Neves, 438. E eu tenho Facebook também, tenho blog, Jaqueline Borges no Face, enfim. Escreve uns textos bem legais. Ah, legal, obrigada. É a paixão por escrever. Muito obrigado, Jaqueline, pela presença no Mente em Forma 105. E você que acompanhou o nosso programa dedicado à arte do bem viver, agradecemos a sua companhia e até o próximo final de semana. A nossa ficha técnica de hoje contou com a edição técnica de Marquinhos Ferreira, programação musical de Rogério Cardoso, a convidada de hoje, Jaqueline Borges, apresentação Rogério Cardoso e Liege Lise e direção geral Eduardo Castro. Até a próxima. Tenham todos um feliz sábado.